nossa aula, aliás, no nosso grupo. Beleza? Bom, gente, como eu falei, vamos compartilhar, conversar um pouco sobre liderança. Bom, eu entendo que a liderança, ou melhor, o líder, né? Primeiro, o que hoje? Fala para mim, já que você está aí, o que é o líder hoje? Qual é a marca do líder? O que seria o líder cristão ou o líder hoje para você? Quem é esse alguém? Você que é líder, o que você tem na cabeça quando pensa de liderança? O que tem na mente? Pastor, Fala. eu acho que o líder é aquele que, não que interpreta a palavra, mas que vive a palavra é, nas suas atitudes, mostrando para as pessoas a direção, né? O líder é o que direciona, né? Dentro da palavra. Eu acho que é isso. Uhum. O que mais? Alguém mais? Ninguém mais quer falar? Está todo mundo dormindo? O Gil saiu da... saiu da sala? Tomando Oi, café? pastor. A Fala. Janaína aqui falando. Aham. Eu acho que o líder é aquele que também cuida, né? Cuida. Ele lidera, ele conduz, mostra o caminho assim através da palavra, da direção, mas ele cuida também. Uhum. Mas alguém quer colocar uma ideia? O que vocês falam, claro, isso é característica dos líderes, né? Esse é o líder. Hoje, no século XXI, a palavra central do líder hoje é influência. A influência hoje é quando você atrai pessoas simplesmente porque você é você. Você se mostra como alguém que é digno de confiança. Você causa um determinado impacto nas pessoas. Nem todas as pessoas você vai conseguir o mesmo impacto. Mas liderança, hoje, no século XXI, é influência. E quando você tem influência, você pode conduzir a pessoas para o bom ou o mau caminho. Então, através da história, nós encontramos muitos líderes que marcam determinadas características do seu tempo à liderança, né? Alguns foram ditadores, hoje não tem mais o ditador. Aliás, não tem mais, não, tem ainda, né? Porém, para você ser um líder, principalmente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, precisamos ter influência. Há uma diferença entre poder e autoridade. O líder que tem influência tem autoridade. O líder que não tem influência pode ter poder, mas não tem autoridade. Como você entende isso aqui? O poder, por exemplo, eu chamo alguém de vocês e digo, olha, a partir de amanhã, fulano aqui é o líder deste grupo. Isso é poder. Eu dou o poder para ele ser o líder, porque não tem autoridade. A autoridade ele vai ganhar através do tempo. Então, um pastor, um líder, seja de uma igreja, de um grupo pequeno, seja o que for, na escola, num clube, ou o que for, você vai ver de que ele é colocado, ele é eleito, do jeito que for, ele é colocado, sempre lembre disso.
ele tem o poder dado, né? Então, quando Jesus ou quando Paulo fala sobre essa autoridade que foram colocadas, isso é poder, tá? Inclusive, a própria palavra pode ser traduzida como poder, autoridade. A palavra autoridade pode ser traduzida como poder, desculpa. Mas, como que essa autoridade vai se conseguir? Então, isso que nós devemos aprender. Você deve lembrar que com Jesus, Marcos escreve dizendo que as pessoas falavam de Jesus, ele ensina com autoridade. Não ensina com poder, ensina com autoridade. Por quê? Porque era a vida dele. Então, ele encarnava a mensagem. Então, liderança, então, é diferente, ou melhor, liderança, para executar uma boa liderança, né, tem essas duas características. Podemos dizer que é como uma nota de um dólar, de R$1, de R$100, ou como uma moeda. Por um lado é poder e, por outro lado, autoridade. Então, você tem que... você recebe o poder, o professor se coloca como poder, o professor que está lá sabe, só que a autoridade ele vai conquistar através do ano letivo, das aulas, o atendimento às pessoas, aquilo que vocês falaram. Indicar o caminho, influenciar, né? Enfim. E para conseguir, então, essa autoridade, você precisa responder 3 perguntas. Primeira pergunta, quem eu sou? Não é como eu me chamo. Se você pergunta a alguma pessoa na tua igreja, quem é você? A primeira coisa que vai responder, geralmente, é o nome. Mas você não perguntou qual é o seu nome, mas quem é você? Então, essa pergunta significa o quê? Que você é autoconhecimento, você se conhece. O que é autoconhecer? Você sabe os seus limites e suas habilidades, ou suas qualidades. Então, as pessoas falam assim, por exemplo, sobre humildade. Se alguém chega para você e diz, olha, não, eu sou bom para pregar, você, ou geralmente nós falamos, o cara não é humilde. Não, ele está sendo humilde, porque ele está reconhecendo uma habilidade dele. Agora, se você chega para ele e você fala, olha, você sabe administrar, e ele falar que não, ele está sendo humilde, porque ele está conhecendo a sua limitação. Então, a primeira pergunta é, quem eu sou? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus pontos fracos e meus pontos fortes? Se você depois em casa, quando eu estiver sozinho, numa hora devocional, se você quiser fazer um teste, você vai perceber, faz o seguinte, você pega um papel e teu relógio, e você pega ali, dá o clique, olha o relógio que tem a marca em 1 minuto, aí tem o segundo, como que chama? O segundeiro, né? Como que chamou? Esqueci. Que marca o segundo, né? Aí você marca 1 minuto e escreve quantas coisas boas ou habilidade você tem em 1 minuto. E depois faz quantas coisas negativas ou não habilidade ou ruins você tem. Começa pelas ruins. Tanto faz. E depois faça uma comparação. O que você vai descobrir aí, você vai saber. Tá? Então, a primeira pergunta do líder é quem eu sou? Quem eu sou? A segunda pergunta é onde eu estou? Não necessariamente também inclui, né, o lugar, país, cidade, estado, enfim. Mas a comunidade onde você está.
Porque é ali que você vai exercer a sua liderança. Você precisa conhecer o seu ambiente. As pessoas que estão debaixo ou sob a sua liderança. As pessoas que são ali, entre aspas, seus subordinados, seus voluntários, enfim. Em outras palavras, você saber com quem conta, com quem não conta, saber quem é quem, para você colocar a pessoa certa no lugar certo, pela razão certa. Porque muitas vezes nós pensamos em que nós colocamos as pessoas, porque achamos que pode, esse aqui pode ser tesoureiro, esse aqui pode ser professor. Mas dificilmente nós perguntamos às pessoas, você sabe fazer? Ou você gostaria de fazer e de aprender a fazer? Então o líder faz isso. Ele não coloca as pessoas, no caso de uma igreja, comunidade, não coloca as pessoas, não, porque tem 20 anos de crente, ele tem que ser diácono. Ou porque prega bonito, ele tem que ser pastor. Não. Você tem que ver também o que essa pessoa quer. Porque, veja bem, eu sei que 99% das nossas igrejas falam assim, não, tem que ser chamado para ser pastor. Mas quem que chama? Não é você, no sentido de, aliás, desculpa, não é fulano ciclano. É você que vai dizer. Observe que Paulo, em Timóteo, capítulo 3, né, disse assim, se alguém deseja o pastorado, boa coisa ele deseja. A pessoa tem que desejar. Eu desejo ser pastor. Não é errado. Paulo está dizendo isso. E a palavra desejar ali é a ideia de um desejo forte. A mesma palavra que cobiça. Se você cobiça ser pastor, boa coisa você quer. Agora, claro, para ser pastor, você tem um requisito, que aí é diferente. Né? O cara quer ser pastor, beleza. Ele está dentro do propósito de Deus. Só que há uma série de requisitos. Ele cumpre esses requisitos? Não, então não pode ser pastor. Então, eu já vi pessoas sendo colocadas como pastores, e não querem ser pastor. Não, mas por ser um compadre, né? Então, assim, aonde eu estou? No primeiro, que eu sou, onde eu estou. E terceiro lugar, para onde eu vou. Visão. O que você quer, por exemplo? Vamos imaginar que você é um professor de uma escola bíblica, uma classe pequena. Tá? É uma classe pequena, tudo bem, não tem problema que você é um pequeno grupo, o líder de um pequeno grupo. Mas para onde vai levar esse pequeno grupo? Qual é o crescimento que você almeja? Você tem que ter como você fala hoje, um sonho. É a mesma coisa como se você tem uma empresa. Você quer que essa empresa dê lucro. Claro, é diferente, mas você... não, eu tenho 20 alunos, 15 alunos. Não, eu quero que esses 15 alunos sejam bons em quê? O que você quer ter essa classe? Para onde você quer levar essa classe? Para que essa classe tenha pessoas capacitadas como você, eles aprendam. Então, a mesma coisa numa igreja. Eu acho que uma das figuras, eu entendo, Melodito, e até eu tenho aí um projeto de escrever sobre a teologia do corpo de Cristo. Todos nós conhecemos e sabemos o que é o corpo de Cristo, temos alguma ideia. Só que eu vejo poucas igrejas, não tenho visto, melhor dito, embora eu tenha rodado bastante o Brasil,
eu plantei 2 igrejas, trabalhei numa equipe pastoral de uma igreja que tinha 3.000 membros, na primeira igreja batista em Campo Grande, era ministro de ensino. Tá? Comecei com uma igreja que tinha, no início do ministério, com minha noiva, na época, hoje esposa, né, 40 anos atrás, éramos eu, ela e um casal. Tá? Aí hoje já é uma igreja, aí fomos para outra igreja maior, e hoje eu terminei numa igreja trabalhando numa equipe pastoral por 12 anos numa igreja, na época, 2.000, 3.000 membros. Então, aí a igreja me colocou desafios para onde eu tinha que levar o ministério de ensino, que era a minha área de treinamento. Então, a igreja falou: pastor, esse é seu objetivo. Você trabalha para isso. Beleza. Como a igreja era grande, era vários pastores. No caso, quando o pastor é um só, não sei se fica mais fácil ou mais difícil. Mas o pastor, o líder, ou seja, até de um grupo pequeno, o líder de uma igreja, ele tem que pensar que está num corpo. E é como o corpo humano, esse corpo tem que ter saúde. Então, que tipo de corpo você está edificando? Que tipo de corpo você está tentando construir? Que tipo de corpo? Gordão, musculoso, com braços fortes, com pernas fortes, entendeu? Assim como nós cuidamos do nosso corpo, né, tomando remédio, indo no médico, eu não sei se a sua igreja, a sua comunidade, eu faço isso. Eu chamo assim, tomar o pulso, né? Assim como você tomar a pressão, ou a pressão está alta, você vai no médico lá, ou na farmácia, e toma uma pressão, você já tomou a pressão de saúde na sua igreja? Né? É sempre maneira de fazer isso. Para saber se a sua igreja é saudável, porque hoje nós temos igrejas grandes, mas doentes. Então, eu entendo que o crescimento bíblico é qualidade e quantidade. E isso depende do líder da igreja, ou o líder do grupo. O personagem-chave de um grupo pequeno, o personagem-chave de uma classe de escola bíblica dominical, o personagem principal desse grupo é o líder. Então, quando as pessoas começam a falar, ou os pastores, os líderes começam a criticar a igreja, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Que eu sou o líder, eu que vou influenciar. Então, para onde eu vou? Eu estou levando a igreja. Então, eu vou mostrar algo depois. Aí, por exemplo, eu dou um curso sobre liderança no século XXI, baseado nessas ideias aqui. Então, eu ensino ao pessoal a falar, olha, e eu esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Há um livro chamado Dinamizando a Igreja para Cumprir a Grande Comissão, que é um treinamento que eu dou. Então, eu ensino que a igreja tem que ter um propósito. Nós, muitas vezes, miramos as grandes igrejas que crescem e queremos imitá-las. Não temos que imitar essa igreja, porque nós temos que imitar o modelo de Jesus. Como que Jesus fez? Entendeu? Porque cada igreja é um corpo. E esse corpo, o pastor, os pastores vão manter saudável do jeito deles. Entendeu? Então, para onde eu vou? Então, essa longa introdução, então, nos leva a pensar, né, que nós precisamos ter e conhecer, aprender habilidades de liderança. Liderança cristã, que são necessárias para sermos eficientes no século XXI.
Começando com essas 3 perguntas e essas respostas que você vai dar. Então, o que precisamos? Precisamos, primeira coisa, o primeiro princípio é saber que nós estamos sendo desafiados, ou temos desafios únicos e complexos. As mudanças sociais são diversas, avanços da tecnologia, a pluralidade de opiniões, tudo isso faz parte do mundo que nós estamos. Mas, a meu ver, a igreja se está afastando dessa realidade. Ela não está sendo o sal nem a luz. Ela está sendo muito mais uma vela ou vinagre e não está conseguindo se mostrar influenciadora. E como você faz essa influência? Respondendo essas 3 perguntas. Quem somos como igreja, onde estamos e para onde vamos. Tanto as perguntas servem para indivíduos como para a comunidade. E aí já visto que o primeiro princípio que nós precisamos ter é integridade. A integridade é o princípio fundamental da liderança cristã no século XXI. Hoje, lamentavelmente, as redes sociais trouxeram para nós o que é chamado, a caixa de Pandora. Se abriu a caixa de Pandora do mundo, entre aspas, religioso, evangélico. Você tem pastores, líderes, pastoras, você vê, não tenho nada, nas redes sociais, pastor estuprando, tendo problema de relacionamento sexual, calotes, levando dólar na Bíblia, abençoando armas, enfim, uma série de coisas que fogem da realidade do Evangelho. Entendeu? Então, eu como cidadão, você como cidadão eu no caso que moro no Brasil, embora não sou brasileiro, mas você como cidadão brasileiro e eu como um imigrante no Brasil, eu tenho responsabilidade que eu devo cumprir como cristão. E, acima de tudo, o modelo é Jesus. Então, a integridade é essencial. Outro dia eu ouvi como chama, alguém num vídeo falando que, não sei se o Banco Brasil, Banco Itaú, ele não abre contas nem dá empréstimo para pastores. Está proibido. Então, se você chega ali e fala, sou pastor, não tem. Não tem empréstimo, não. Eu sou honesto com você. Eu sou pastor, mas eu não me apresento mais como pastor. Por quê? Não é porque tenha vergonha de ser pastor, mas por causa daquilo que vê no pastor. O cara quer o dinheiro, está pensando no dízimo, está pensando em ganhar, roubar, enfim. Porque isso é o que aparece mais. São poucas as informações, e isso que é uma falha nossa da igreja, de saber usar as redes sociais para falar de que nós somos, ou melhor, de que existe no meio evangélico igrejas que são sérias, grandes, pequenas igrejas que têm suas contas enormes, que os pastores são bons pastores, nos enriqueceram. Outro dia eu ouvi uma história de um pastor se orgulhar e disse, não, minha casa comprei por 400, hoje vale 4 milhões. Gente, não sei se vocês, um dia podemos estudar a história da igreja. No século II, para ser pastor, você tinha que vender todas essas coisas e dar para a igreja o dinheiro. Você não podia ter propriedades para ser pastor. Mas era o século II, é verdade. Ninguém está querendo que você more debaixo da ponte. Veja o que Paulo fala, como nós devemos viver e termos
o suficiente. Tá? Eu estou falando de pastores, de líderes, pastores. Agora, se você é o líder, um professor, não, é diferente. Então, o pastor, no caso, né, para você aprender, eu sou o pastor. Eu, eu não tenho casa, eu não tenho carro. E olha que eu ganhava muito bem. Entendeu? Primeiro ministério, eu terminei ganhando 12 salários mínimos. Eu comentava isso com outro pastor. Mas eu deixei para ganhar bem menos. E as pessoas falavam, outros pastores perguntavam, mas por que, se você está ganhando bem? Não, não é questão de ganhar bem, é a questão de onde eu vou ser útil. Então, se as pessoas pensam que ministério, pastorado, é para ganhar dinheiro, está no lugar errado. Tá? Não vá passar fome, não passo fome, tenho o suficiente, vivo bem, tenho uma filha que formei 3 filhas na federal, uma está terminando medicina, a outra já terminou, a outra está em Buenos Aires, trabalha com TI, minha esposa é psicóloga, ajudamos muita gente, entendeu? Então o pastor tem que ter essa disponibilidade de abrir, estou falando de pastor, de liderança. Então, integridade é que você é alguém que você pode abrir o seu coração e dizer quem você é. Segunda coisa, segundo princípio, é a visão e missão. Visão é o sonho. O que você quer ser como pessoa? Então, por exemplo, quando eu casei, ou quando eu entendi essa ideia de visão, eu falei, não, eu quero minha visão de família é essa aqui, ou de vida. E vou fazer tudo isso, minha missão é essa aqui. Então, a minha visão de igreja, né, uma igreja, qual é a minha visão? Então, já um geral, que glorifica a Deus, que ame as pessoas, tá? Que saiba fazer a vontade de Deus. É uma visão. A missão é o que você vai fazer para alcançar essas coisas. Então, eu tenho uma visão de igreja. O que eu faço? Eu tenho uma missão. Miguel, eu estou cumprindo aqui minha missão. Qual é a minha missão? Preparar pessoas para viver e não somente para morrer. Essa é a minha missão. Então, esse curso que eu dou é por causa da minha missão. O livro que eu falei aqui, A Teologia da Igreja, é por causa da minha missão. Esse livro que eu publiquei aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, é por causa da minha missão. Esse livro sobre espiritualidade e sexualidade é por causa da minha missão. Então, esse livro, tem outro lá no site, é por causa da missão. Então, se amanhã chega uma igreja e fala, pastor, eu sei que o senhor está parado, não quer trabalhar, mas o senhor pode ajudar aqui? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que sair nas casas e criar campanha evangelística, um exemplo. Eu vou falar, não. Ah, pastor, não, mas não é minha missão. Não, mas a Bíblia manda aí, sim, manda, mas não é minha missão. É missão, estou falando, não visão, missão. Mas se chegar eu chegar pastor, olha, nós temos uma igreja pequena assim, precisamos de um pastor que nos ensine, que treine, que nos ensine a fazer isso, fazer aquilo. Ah, esse sou eu. Esse sou eu. Agora eu vou. E nem pergunto quanto eu vou ganhar. Tá? Então, esse sou eu. Então, eu estou nesse ponto, é um pouquinho que a chefa está ligando aqui, ó. Boa noite, bom trabalho aí. Oi. Obrigada. Oi, bem. Sei. Tem coca? Não. Tá. Estou na aula. Eu vou fazer aquela pizzinha que tá lá no fundo. Tira lá da geladeira. Eu estou na aula. Oi? Estou com aulas. Ah, tá bom. Tá, tchau. Tá bom, tchau. Entendeu? Então, é a minha missão.
tá? Então, a minha missão é preparar pessoas, tá? Preparar pessoas para servir a Deus, ao mundo e à igreja, e não somente para morrer. Então, uma igreja me convidou, tinha perdido o tempo tinha um terremoto, eu fui para lá, e não aqui no Brasil, e eu fui para lá. E uma coisa que eu falei, não se construir templo. Falei, pastor, não se preocupe, esse é um problema nosso. O Senhor se dedique a fazer o que você sabe fazer. É missão. Então, você, como líder, para ser eficaz no século XXI, tem que ter visão e missão. Terceira coisa, capacidade de adaptação. Tá? A liderança cristã, e eu vou pedir só um segundinho aqui, para vocês esperar aqui, que a patroa mandou fazer um negócio. Dá só um minutinho aqui. Cheguei. A patroa mandou uma missão. Tá bom. Então, vamos lá. Coloca ali, coloca ali em cima. Capacidade de adaptação. Hoje há muita mudança e a mudança são muito rápidas. Eu hoje não prego como 30 anos atrás, 40 anos atrás. Minhas pregações naquela época eram 50 minutos, 1 hora. Depois vieram para 40 minutos, depois vieram para 30, e hoje máximo 30 ou 20 minutos. O culto já é diferente. Então, eu tenho que adaptar à realidade. Por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas não me entendem, eu sou professor, ensino, meu ministério é ensinar, mas eu entendo que a escola bíblica dominical, em muitos lugares, está falida. Não adianta você ter escola bíblica dominical e ninguém vai. Por quê? Porque nós valorizamos a estrutura. Mas qual é o alvo, qual é o objetivo da escola bíblica dominical? Ensinar. Então, eu tenho que me adaptar. Por exemplo, vocês, 10 anos, 5 anos atrás, você não tinha aula via internet. Mas vocês estão aqui. 5, 6, 10, 15, 20 alunos, está aqui. Está aprendendo. Essa é uma escola bíblica, não é dominical, é virtual, escola bíblica virtual. Deixou de... Fugimos do templo? Não. É a necessidade da adaptação. A tecnologia, forma de comunicar, antigamente você não usava slide, hoje eu uso. Nas pregações, as pregações muitas vezes eu fiz com slide, eu faço com slide. Né? Então, uma capacidade de adaptação. Em quarto lugar, empatia e inclusão. Quando eu falo de inclusão, não pense em que nós somos favoráveis a aceitar qualquer pessoa na igreja para ser líder. Não, não é isso. Inclusão inclusão, a ideia de inclusão não é somente a homoafetividade, o transgênero. Não, inclusão é você dar condições às pessoas acessar a sua igreja, o seu templo.
Eu fui pastor de uma igreja, né? Eu tive que ensinar que a frente devia estar bem iluminada. Letreiro visível, comunicação que as pessoas entendam. Então, inclusão não é somente quando você fala de homoafetividade, transgênero, gay. Não. Inclusão entende que você vai tentar aprender a alguém sobre Libras. Você vai ter preocupação com aquele que é autista. Enfim. E quando você encontra esse problema de homoafetividade, de questão de homossexualidade, você não vai ficar apavorado. Nossa, o diabo está atacando a igreja, porque hoje estamos com uma síndrome de medo. Os cristãos hoje, nós não estamos sendo capazes de dialogar com esse mundo LGBT. E quando nós dialogamos, vamos ouvir. Para que eles nos ouçam com o evangelho, nós precisamos ouvi-lo, mesmo que falem besteira. O que eu falei agora, influência. Eu vi pessoas lá em Campo Grande, na primeira igreja batista de Campo Grande, na primeira fileira, eu vi travesti e ninguém os expulsou. Eles sabiam que lá eles eram aceitos no sentido, não, pode entrar aqui, você fica à vontade. É evidente que ele não ia pregar, não ia ser batizado, enfim, mas ele estava lá. Eu mesmo fiz entrevista com pessoas que falavam da sua homossexualidade, eu tinha que atendê-los. Então, isso significa que você vai apoiar o erro? Não. Você vai aprender a ganhar essas pessoas. Eles vão se sentir, né, partes da comunidade no sentido de estarem ali aceitos, mesmo com os problemas que eles têm. Muitas vezes, por exemplo, tem pessoas, eu vi igrejas, aliás, participei de igreja sendo pastor, de pessoas que não eram batizadas, não queriam ser batizadas, mas estavam lá ajudando em alguma coisa, atendiam a rua, estacionamento, limpando o banheiro, mas eles estavam fazendo coisas que eles gostavam da igreja. Então, eles se sentiam incluídos, e muitos se foram batizados por ter essa inclusão. Inclusão significa em respeitar as diferenças. E respeitando-as não significa que você está concordando. As pessoas, claro que vão saber, não, ele não concorda, mas não cria caso. Mas a gente, muitas vezes, o que tem visto nos últimos anos é que as pessoas criam casos com relação às pessoas que são diferentes, que têm pecados, vamos dizer, ou situações que eles vivem no seu dia a dia, né? Falei o quarto, empatia e inclusão. O quinto é desenvolvimento de equipe. O líder cristão não é um cavaleiro solitário. Ele tem que se multiplicar. 1 Timóteo, capítulo 2. Aquilo que de mim ouvistes, ensinam. Aquilo que de mim ouvistes, diante de muitas testemunhas, ensinam a outros, para que esses outros se ensinem também. É a multiplicação. Você precisa ensinar que eu não sou mais pastor, mas sempre falava para os líderes: o que eu quero que vocês sejam a minha cópia, no sentido que vocês entendam para onde eu vou. Eu prefiro ter 5 José Miguel do que um só. Eu passar o que eu sei, tenho e eu posso treinar para que as pessoas sejam bons líderes. Então, desenvolvimento de equipe. Tá? Então, a multiplicação de líderes é fundamental para uma igreja de qualidade. A igreja de quantidade você a vê na congregação. 10, 50, 500, 5 mil, 10 mil. Essa é quantidade. A qualidade você vê na liderança.
Então, quando tem um líder só e 5.000 membros, então essa igreja só tem quantidade. Mas quando você tem uma igreja de 5.000 líderes, como 4.000 ou 3.000 membros, como eu ouvi um colega meu, que eu trabalhei com ele, e falar, olha, eu tenho 300 líderes. Eu tenho uma igreja de qualidade e de quantidade. Porque ele tem 300 líderes. Como ele treina, como que ele faz, eu sei como ele faz. Tá? Então, aí está a qualidade. A qualidade ela é mensurável da mesma maneira que a quantidade. A qualidade está na liderança. Então, desenvolvimento de equipe. Essa é o quinto princípio. Então, o que nós precisamos entender que esses 5 princípios, como ser um líder eficiente, temos esses 5 princípios de liderança cristã no contexto contemporâneo. Porque nós vamos desafiar oportunidades, temos habilidades e competências, e desta forma você pode, então, manter uma igreja com qualidade e quantidade. Alguma pergunta? Pergunta agora, eu quero ser para sempre. Nada? Tá todo mundo aí? Tá aí? Ou já foram embora? Deixaram gravando, é? Só ficaram 2 aí. O Miqueias e o Iberê. O resto, cadê o resto? Aí, Rosiane. Eu tô aqui. Maria Fábia, tá aí? Tá não, tá vendo? Tô aqui, sim. Ah, tá bom. O Mauro sumiu já. Eu tô aqui também. Ah, tá bom. E aí? Alguma pergunta? Você pode fazer a sua colocação agora. É o momento de compartilhar. Eu estou aqui, é porque eu estou no trabalho. Ah, esse pessoal trabalhando. Alguma coisa, gente? Nada? Alguma pergunta? Pastor, eu gostaria de fazer aqui uma ponderação. Como já disse aqui no início ao senhor, eu exerço uma liderança espiritual aqui, e é um campo missionário. E aqui na Irlanda, eu pude ver aqui, notar uma dificuldade que eu tenho aqui, é que eu não lidero uma igreja de um povo local, assim, de um estado, um exemplo assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, e as igrejas que eu fui membro aí no Mato Grosso do Sul, ter um povo com uma cultura que a gente já conhece, já está adaptado. E aqui eu estou tendo uma experiência que eu recebo aqui gente que vem do Rio Grande do Sul, vem gente do Nordeste, vem gente de todas as partes do Brasil e vem congregar comigo aqui. E eu percebo que o Brasil é muito grande e as pessoas vêm cada um com uma cultura diferente. Cada lugar, cada região do Brasil tem um tipo de povo, uma cultura diferente. E isso está me dando dificuldade, porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O povo goiano, eles são muito sentimental. Não é à toa que lá tem as maiores duplas sertanejas e tal. O povo do Rio Grande do Sul já é um povo assim que é o seguinte, eles gostam de resolver as coisas assim do dia para noite. Já, tipo, outras regiões, tem o seu paulista, por exemplo. O paulista tem um estilo. Então, eu vejo assim, está sendo importante esse diálogo aqui, que eu tenho dificuldade nessa área de lidar com
o sentimento das pessoas. Eu acho que por isso que alguns pastores até fazendo psicologia, porque para lidar com essas personalidades diferentes, e é uma das dificuldades que eu tenho aqui, sabe? Bom, duas coisas que você pode estabelecer, né? Ou três. A primeira é que você não pode implantar um modelo sem antes conhecer, como você já está conhecendo, essas marcas culturais. Então, você não pode dizer, olha, a igreja vai ser assim. Segunda coisa é que, se você faz esses cortes, vamos chamar assim, você pode usar a seu favor no sentido que, aqui até quando você falava, eu pensava, né? Por exemplo, se o gaúcho lá do sul, ele gosta de resolver os problemas, então dá os problemas para ele. Não dá para os goianos. Coloca no ministério, sei lá, na área que resolve o problema, administração, tesouraria, sei lá. Ah, não, mas o pessoal lá do gaúcho, o goiano tem esse sentimental, coloca serviço social, atender pessoas. Entendeu? Vai descobrindo sua habilidade. Entendeu? Essas pessoas, independente da cultura, têm habilidade. O grande equívoco nosso, que eu cometi muito, foi colocar as pessoas segundo eu entendia que elas queriam. Não, você tem que colocar as pessoas segundo elas querem. Elas são voluntárias. Então, se ele quer, é evidente que se ele quer tocar, cantar e é desafinado, não vai ser. Você vai mandar aprender a cantar primeiro. Mas o que você tem que descobrir, porque a questão de dons, habilidades. Porque, um exemplo, não sei no teu caso, mas geralmente, por exemplo, eu vivi isso, né? Muito pastor vive, fala assim, no culto à noite, no culto pela manhã, sei lá, fala, irmãos, olha, precisamos de gente para a escola bíblica dominical. Aí chega alguém e diz, olha, eu gostaria de ajudar, mas não sei dar aula. Mas peraí, quem falou em dar aulas? Falou pessoas para a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical há uma série de funções, de tarefas, enfim, naqueles modelos antigos. Ninguém está falando em dar aulas. Então, você tem que construir a igreja à luz das habilidades que os membros, dons que os membros têm. Porque Deus, por exemplo, um exemplo, irmão, nós queremos que esta igreja seja evangelística. Mas ninguém tem a capacidade de evangelizar. Porque há uma diferença entre evangelizar e testemunhar. Todos somos chamados a testemunhar, mas nem todos são chamados para ser evangelistas. A testemunhar é uma coisa. Testemunhar é mostrar, não, eu sou cristão, a minha fé. Evangelista, o cara que é evangelista, ele sabe usar de uma maneira assim incrível, falar de Jesus e a pessoa se converte. Eu tinha um caso assim, eu era pastor de uma primeira igreja aqui no interior de São Paulo, Jaboticabal, e eu descobri que o irmão da igreja era evangelista. Aí eu falei, irmão, todo primeiro domingo ou terceiro domingo, não me lembro, você vai pregar porque você é evangelista. E vamos trazer pessoas não cristãs. Porque ele pregava e as pessoas aceitavam Jesus. Eu pregava e ninguém aceitava Jesus. Eu falei, você vai ser um domingo, talvez vai ser 2, talvez 3, depois vai pregar todo domingo à noite e eu vou pregar só as manhãs. Porque ele era o evangelista. Eu não. Entendeu? E nós batizamos pessoas assim. Então, esse é um dos grandes males que nós temos, é esse aí.
Ah, mas aquele irmão fala tão bem, ele tão assim, eu vou colocar... Não, descobre a paixão dele, o que ele gosta de fazer. Uma senhora, também nessa igreja, depois de pregar sobre dons espirituais, ela chegou para mim e falou: pastor, eu precisava falar com o senhor. Ah, tá bom, vá lá na minha casa. Aí eu fui na casa e perguntei o que foi. Falou: pastor, o irmão pregou isso, eu não sirvo para nada. Porque o irmão falou sobre dons, sobre servir, ajudar, pá, isso, aquilo. Aí eu estava na casa, aí eu olhei e falei: olha, o que você faz aqui? Ah, eu sou cabeleireira. O que você faz quando alguém vem? Ah, eu converso. Tá bom. É isso que você faz na igreja. Mas como assim? Aí eu expliquei para ele o que era a recepção. Ela virou uma recepcionista, ao ponto de que as pessoas diziam: eu fiquei por causa de fulana, porque ela me recebeu bem, me atendeu bem, me deu a Bíblia, me deu o cantor cristão na época, né? E essa senhora deixou outras pessoas ensinadas para esse ministério da recepção. Pronto. Entendeu? Graças a Deus, descobri que essa senhora, que achava que não servia para nada, tinha a capacidade de recepcionar as pessoas. Entendeu? Ou, às vezes, nós queremos colocar um ministério, uma área, onde... Porque a outra igreja está funcionando, na nossa também tem que ter. Não é assim, não. Lembra da figura do corpo? Tem corpo que pode levantar 200 quilos, tem corpo que vai levantar 80, 100, porque elas foram treinadas para isso. Mas, gente, alguém mais? Se não, vamos continuar. Bom, continuando então, o que podemos dizer mais aqui? Deixa eu ver aqui, na minha cola. Bom, vimos os princípios cristãos da liderança. Cadê a minha folha aqui? Vamos lá. Continuando, então, nós temos que ver que nós temos, como eu falei, desafios, né? Então, eu vou só passar para vocês. Primeiro, nós vivenciamos um mundo secularizado e pluralismo religioso. Tá? Esse pluralismo religioso exige de você estar preparado para o diálogo interreligioso e respeito mútuo enquanto você mantém suas convicções cristãs. Eu sempre digo que quando eu vejo uma ONG fazendo a obra de atender pessoas, de ajudar na ecologia, cada vez que surge uma ONG nova, é falha da igreja. Né? Por quê? Porque nós não temos, muitas vezes, a capacidade de dialogar com as pessoas. Então, por exemplo, vou contar uma história aqui bem simples, que aconteceu comigo aqui em São Carlos. Eu estava plantando uma igreja aqui em São Carlos. E chegou Natal. Então, nós, como igreja, fizemos, então, íamos fazer uma festa, um negócio sobre Natal no domingo, tudo mais. Só que o bairro, que era uma comunidade, um bairro novo, os vizinhos que tinham lá seu centro lá dele, eles começaram então a fazer também, eles vão fazer o Natal. Né? Eles vão fazer o Natal. E nós também vamos fazer o Natal. O que nós fizemos? Em vez de nós fazermos o Natal em separado, nos juntamos ao centro dos vizinhos, à comunidade, e estivemos dentro desse pessoal que estava com barraca, com um monte de coisas. Então, aquilo que nós íamos fazer no Natal, nós fizemos também, só que dentro do contexto dos vizinhos, do bairro.
Então, diálogo. Então, aí as pessoas começam a ver que os crentes não são chatos. Que eles cuidam da criança, brincam com criança, estão presentes, um monte de coisa. Então, esse pluralismo social, religioso, quando eu falo pluralismo religioso, não estou dizendo que você tem que participar de uma sessão de candomblé, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes a gente é convidado, né, para uma igreja católica, para um batismo, por exemplo. Eu não vou lá. Mas você quer que o católico venha para a sua igreja. Assim não vai conseguir. Veja bem que Jesus esteve em todos os lugares. Ele não selecionou, não, aqui eu vou porque é judeu, aqui, né? Os apóstolos também, esse aqui é judeu, esse aqui não é judeu. Não. Então, as nossas convicções, né, são mostradas exatamente nisso. Né? No fato de que você é firme naquilo que crê, não vai abrir mão. E assim como você tem liberdade de ser cristão, o outro tem liberdade de ser o que ele quiser. Então, essa é a liberdade. Né? Você tem ouvido muito essa questão aí, o pessoal falando, né? O Estado laico, né? O Estado é laico. Né? É isso. É a liberdade. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Pelo contrário, ele falou, olha, você me segue por causa do pão. Né? Então, as pessoas seguiam pelos milagres. Tudo bem. Mas ele era livre para seguir Jesus ou não. Então, o que nós precisamos, então, entender esse fato. Né? A segunda coisa que nós precisamos ter desafio é a tecnologia e mídias sociais. O alcance dessas redes, o caso você está aqui, ó. Isso é um desafio para você ter que aprender, né? Ontem eu apanhei bastante no Google Meet, hoje nem tanto. Mas eu preciso usar mais as ferramentas de forma sábia e consciente. E evitar, logicamente, a superficialidade. Hoje se fala muito de inteligência artificial. Tem muita gente achando que o anticristo está criando a inteligência artificial. Foi a mesma coisa com o rádio, com a TV, com a imprensa. Você percebe que muitas vezes nós evangélicos fugimos daquilo que Deus pode nos estar dando oportunidade. Eu sempre digo que eu agradeço a Deus pela pandemia. A pandemia trouxe um despertar na área tecnológica. Tinha pastores que não sabiam o que era YouTube. Isso é impossível. Você vê lá na sua igreja os adolescentes, juniores, todos com celular, todos sabem usar as redes sociais. Assim como a televisão pode ser levada para o mal, a mesma coisa a internet. Gente, você, eu, todos nós deveríamos ser expertos, conhecedores de Bíblia. Saber muito mais do que sabemos sobre Bíblia, porque na internet está tudo. Você tem site para entender o grego, para traduzir a Bíblia, tem a inteligência artificial para te ajudar no que você quiser. Um dia eu vou me arriscar aqui, vou criar uma noite, uma terça-feira, usando a internet para a inteligência artificial. Eu não sei se eu vou ter aqui condições de mostrar para você, mas mais para frente, em outros cursos, eu vou mostrar para você alguns sites onde você tem o texto grego. Pastor, não sei grego, não tem problema, lá está tudo. Não sei inglês, não tem problema. Você vai, é fácil, você traduz. A própria internet traduz o texto de inglês para português. O problema é que nós somos muito preguiçosos. Nós gastamos dinheiro em muitas coisas, mas não somos capazes de gastar dinheiro em aprender a estar preparados. Preparados
no conhecimento da palavra. Não estou nem falando da tecnologia, estou falando do conhecimento da palavra. Se eu ouvi tanta... Gente, eu já cansei, já passo um monte de pregadores, não tem isso. Não dá para assistir algumas pregações. Eu tenho algumas seleções de site, de YouTube, que eu assisto porque eu vou aprender, vou ouvir palavra de Deus. Mas outra não dá. São verdadeiros. Eu acho que a pregação precisa ter humor, mas tem algumas pregações que só ficam contando o humor. O pessoal só gargalha, só risada. Não, ter humor numa pregação é ótimo, é bom, precisa, é bom, faz parte. Mas tudo, humor, não dá. E já ouvi algumas histórias aí que dá pena, né? Eu fico com vergonha alheia. E olha que algumas pessoas me acham que eu sou liberal. Né? Mas, então, a tecnologia, as redes sociais, né? Está aí. Se a sua igreja não está usufruindo disso, então precisa usufruir. Site, gente, ontem, não, acho que foi semana passada, eu falava com um pastor, professor. Eu falei para ele, você sabe quanto você paga por mês num site? Ah, deve ser 2.000, 3.000. Eu falei, nada disso, eu pago R$20 e tem um site aí, você vê. Entendeu? E olha que eu uso bastante. Terceiro desafio, que já falei sobre, né? A ética e a moralidade. Né? Ética é uma coisa, moralidade é outra. Então, a ética bíblica, a gente tem que entender. Muitas vezes são nossos gostos. Não confunda os seus gostos com os gostos de Deus. Já ouvi muito pastor, e às vezes eu caía nisso, né? Deus não gosta disso. Quem te disse que Deus não gosta? É? Então, eu me lembro de um jovem que tocava guitarra, baixo, né? E ele tocava muito música rock. Um dia, ele estava ensaiando na igreja por tempo, e alguém ligou para mim dizendo do barulho, que tinha alguém doente. Aí eu fui lá e perguntei para ele, falei, você gosta de rock? Ele falou, gosto. Eu não gosto. Falei para ele, eu não gosto. Opa, desculpa. Não, tudo bem. Aí eu falei, olha, se você mexer esse templo com jovens tocando música rock, tudo, eu posso vir até pegar. Eu deixo. Eu não gosto. Mas se você fizer a obra de Deus, não tenho nenhum problema. Eu até prego. E meu gosto é meu gosto. Aí você pega o rock do diabo. Gente, tudo vem de Deus. Só não vem o pecado. Tudo veio de Deus. A criação é divina. O diabo não é o pai da música. Deus é o pai da música. Agora que o diabo é deturpa, deturpa. Então é isso que você tem que ter cuidado. Né? Então, você ouve uma música, né? Houve um tempo que era a famosa música como chama? Do LP ao contrário, né? Então, ética e moralidade. Você tem que aprender isso, a separar as coisas do seu gosto com aquilo que você acha que Deus gosta. Mas esse século XXI nos dá desafios, ou melhor, nos dá oportunidades. E algumas oportunidades, como as missões transculturais. Missões transculturais não significa somente sair do país. Também é missões. Mas aqui no Brasil nós temos muitas missões transculturais. Hoje estão chegando imigrantes, Afeganistão, não sei de onde, um monte de países estão chegando, imigrantes, tribos. Essa é uma oportunidade única para líderes cristãos se envolverem com as missões transculturais sem deixar o país.
Se Deus te leva para outro país, tudo bem. Mas você pode ter parcerias com organizações internacionais que atendem e montam igrejas para comunidades específicas. Eu me lembro de um pastor, de um seminarista que conduziu um ministério pastoral, hoje é professor, tudo mais, e foi missionário. Ele foi o primeiro pastor, primeira igreja japonesa, igreja batista japonesa. Ele evangelizava japonês. Segunda, colaboração ou segunda oportunidade, segundo caso de oportunidade, colaboração e liderança compartilhada. Falamos sobre isso, né? A liderança compartilhada e colaborativa. Você, líder, seja pastor, professor, o que for, você tem que compartilhar a sua liderança, não fica sozinho. Terceiro, acesso à educação e recursos. O EAD, como você está fazendo agora, está aí em muitos cursos. Claro que há cursos picaretas, né? Até que o MEC agora colocou a mão nos cursos de pedagogia, né? Tem um monte de curso aí, mas tem bons cursos também. Alguns são caros, mas são bons cursos. Você pode ter acesso à educação e a recursos, levar para a sua igreja. Isso vai trazer aprimoramento das suas habilidades, da sua igreja. Lembre de que os membros da igreja precisam ser treinados. Ele não aprende por osmose. Eles aprendem quando são treinados, quando são ensinados. Você tem que ensinar a falar, olha, você tem que fazer assim. Nós vamos caminhando para lá. Tá? Então, o aprendizado sobre liderança, né, tem desafios, oportunidades. E temos que nos adaptar à nossa realidade. Para terminar, algumas habilidades, né, rapidamente, é a comunicação eficaz, primeira. E isso não significa falar bonito. É tentar traduzir os nossos termos de evangeliquez, né? Nós falamos, como estamos na igreja, pensamos que todo mundo entende o que nós falamos. Né? Não, nem todo mundo entende o que é redenção, o que é o tabernáculo de Moisés, o Cordeiro de Deus que tira o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? A pomba que desceu no batismo de Jesus. As pessoas sabem, imaginam, mas não entendem. Aí eu e você temos que traduzir, não é fácil, muitas vezes. Segundo, liderança servidora, liderança de Jesus. Servir as necessidades da comunidade, a partir dos membros, e não somente dos membros, mas do coletivo. Lembre que a igreja é uma comunidade. O grande erro que nós fomos evangelizados foi o excessivo individualismo. Eu sempre digo, né? Quem acredita no arrebatamento, na volta de Jesus, como você acredita, não sei, mas Jesus não vem buscar José Miguel, não. Ele não vem buscar você, não. Não vem buscar o Miqueias, o Iberê, a Janaína, não. É nenhum texto bíblico que você encontra que Jesus vem buscar você. Ele vem buscar uma igreja, uma comunidade. Que você está lá, amém. Espero que esteja lá. Então, é comunidade. A gente tem medo da palavra comunidade. A gente liga muito ao comunismo. É comunidade. A palavra koinonia, que usamos de comunhão, significa sociedade. Você pode ver na Bíblia que todas as figuras que falam de igreja, todas elas são plurais ou comunitárias. Família,
rebanho, videira, enfim, edifício, tudo retrata grupos. Sempre tem plural, falando de igreja, nunca no singular. Então, eu tenho visto, e alguma vez eu tenho até corrigido, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja, plural. Tá? Então, não existe igreja em uma pessoa. Sempre igreja é plural, de 2 para cima. Onde estiver 2 ou 3, aí partiu para cima é igreja. Nunca individual. Então, essa liderança servidora é servir aos outros. Tá? Uma outra habilidade, competência que nós precisamos é visão estratégica. Ter capacidade de identificar as necessidades da comunidade. Olha, você está num bairro. Tá? Então, você tem que verificar o que o bairro precisa ser atendido e, através dessa atenção, poder suprir a necessidade que você pode fazer, é o caminho para evangelizar. Você talvez vai assistir uma reportagem, um vídeo, testemunho, algo assim, numa igreja na Austrália, jovens. Eu não sei por que razão, se era um período que eles faziam, ele saía nas ruas fazer faxina nas ruas, limpeza nas ruas. Colhiam papel, lixo, um monte de coisa. Ele é o serviço da igreja. Eles faziam isso. Não sei o que precisa a sua comunidade. Eu acho que muitas vezes a gente pensa muito para dentro e não para fora. Às vezes, as pessoas que estão na igreja têm muitas oportunidades de ajudar a comunidade. Elas têm cargos específicos, empresas, sei lá, que podem ajudar as comunidades. Muito bem. Alguma pergunta? Com isso já estamos terminando. Alguma colocação que você queira fazer? Se não, nos encontramos na próxima terça-feira. Pastor, muito obrigado aí, viu, pelo seu tempo. Nada. Foi uma bênção e acho que é isso mesmo. Pensar mais para fora, né, pastor? Isso aí. E fazer a igreja chegar nos lugares onde precisa chegar, né? Precisamos enxergar isso, né, gente? Porque se nós queremos ver o evangelho de forma crescente, precisamos entender de que, como diríamos, que o pessoal, vamos dizer assim, o pessoal de fora, de certa maneira, está esperando. Né? E eu quero dizer para vocês de que alguém teria que perguntar o que aconteceria, né, se a sua igreja sumisse de lá, né? Do bairro onde está. Será que o pessoal sentiria falta? Verdade. Gente, aqui eu só vou mostrar para vocês a minha ideia, né? Na próxima terça eu vou voltar a lembrar disso, se vocês quiserem, mas vocês entrando no site, tem lá no site o Formação Ministerial, que vocês estão vendo aí. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver para vocês aí? Tá sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou tentar, quem quiser, a partir de 2 de agosto, entra lá no site,
e você vai ter lá uma matrícula. Se você achar que o preço é salgado, não se preocupa, porque você pode usar um código de desconto que dá 50% de desconto live, tá? Então baixa bastante o preço. Esse eu estou fazendo só para o pessoal que vem assistir a aula ou está no grupo, né? O resto vai pagar o que está lá no site mesmo. Então, no dia 2 de agosto, eu vou começar um curso, aula de terças e sextas-feiras, 20 horas, vai ficar gravada para você assistir, vai ter materiais, diversos livros, PDF para você baixar. Em 2 de agosto, vamos começar, se tiver aluno, logicamente. São 8 aulas, que vai dar cada das 8 às 9h30, 10 horas. Vamos ter momento de perguntas. Tá? Mas toda semana eu vou estar, no mês de julho, uma vez por semana, eu vou estar conversando com vocês. Quem quiser participar, vai ser avisado no grupo. Então, 2 de agosto é hermenêutica, né? Como entender, como ler, entender, né? Interpretar e aplicar a Bíblia. Depois, quem quiser, em setembro, vai ter a vida de Jesus de forma cronológica e dentro do contexto político, social e econômico. Em outubro, vamos ministrar terça e sexta também, às 20 horas, panorama do Novo Testamento. Aí você tem o programa de aula, você pode clicar, vai ver o conteúdo, e teremos, então, no 1º de novembro, toda terça e sexta de novembro, liderança cristã para o crescimento da igreja, né? Ou para este século, que nós temos tratado de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais prática, né? Então, como se constrói uma visão, por exemplo? Como se constrói uma missão? Como descobrir o propósito da sua igreja? Ou do seu grupo, né? Pode ser igreja, pode ser grupo, enfim. Ou aprender, pelo menos, ou até para a própria vida pessoal, tá? Então, isso nós vamos fazer. Toda terça-feira vamos estar conversando sobre isso, mas será um curso terças e sextas-feiras, às 20 horas. Tá bom? Se vocês acharem interessante, use o código LIVE, né? Vou colocar aqui. Eu não vou falar também no grupo, né? Então, aplicar o cupom lá tem, coloca lá, aplicar o código LIVE, tá aí. Aí vai cair pela metade o preço. Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma colocação? Próxima terça teremos outro tema que vou colocar no grupo para vocês. Tá bom? Ok? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Tá tudo certo, então? Beleza, gente. Deus abençoe aí. Deus abençoe. Até a próxima, então. Amém. Até a próxima. Boa noite. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos.